Queridos, vamos abrir a Bíblia. Ou você abre a Bíblia, ou você abre o celular, né? Em Atos capítulo 27. Atos 27. Vamos começar com o verso 21 até o verso 25. Amém? Amém? Glória a Deus. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Amém? Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, sabemos que o Senhor já tem ministrado, ó Deus, em nossos corações através das orações, dos louvores que têm sido ministrados aqui. E queremos pedir que o Senhor fale conosco também agora, através dessa palavra. Deus, estamos com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, conhecedor da necessidade de cada vida, o Senhor venha derramar sobre os nossos corações aquilo que nós necessitamos nessa noite. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 27, capítulo 28 de Atos, talvez começando lá pelo capítulo 25, nós vemos a história de Paulo, né? Ali um momento em que Paulo tem passado por uma situação delicada, uma situação complicada, por perseguições, e nós vemos que em um determinado momento na vida de Paulo, ele foi até Jerusalém para ofertar ali no templo. E os judeus da Ásia estavam ali perseguindo, estavam projetando, matá-lo, tirar a sua vida. E Paulo então, chegando ali em Jerusalém, ele começa a ser ameaçado por aquele povo e acusado de tumulto, de desordem, por parte daquelas pessoas, porque havia uma perseguição, porque na verdade ele confrontava, o engano que aquelas pessoas estavam pregando, ensinando, e por isso mesmo suscitava-se uma ira no coração daqueles religiosos da época. E então, Paulo, sabendo de que aquelas pessoas estavam tramando e, na verdade, o prenderam, e ele, sabendo que eles estavam tramando contra a sua vida, Paulo, então, ele pede para ser transferido para uma prisão em Cesareia. E ali em Cesareia, Paulo, ele é ouvido por Festo, o governador, e também pelo rei Agripa. E ali eles ouvem a história de Paulo. Paulo fala de Jesus, tanto que o rei até diz a Paulo: quase que você, através das suas palavras, você me convence a render a sua fé. E Paulo então diz:
esse é o desejo do meu coração, que vocês estejam da mesma forma que eu estou. Não que vocês estejam presos, né? Mas desfrutando da alegria, desfrutando do prazer de poder servir a esse Deus lindo e maravilhoso. Então, irmãos, a gente começa a ver que Paulo, mesmo passando por situação complicada, delicada, nessa pequena palavra que ele dá ao rei Agripa, né, a gente vê que a situação que ele estava vivendo, os problemas, as perseguições, não era suficiente para tirar a alegria do coração de Paulo. Mas, mesmo assim, Paulo, ele não era um homem ignorante com relação às coisas que estavam acontecendo. E ele sabia que mesmo sendo preso ali, estando ali em Cesareia, ele estava correndo risco de vida. Então, ele apela para ser ouvido pelo imperador de Roma, por César. E ele, então, como apela para ser ouvido pelo imperador, ele teria que ser o quê? Transferido de Cesareia para Roma. E para chegar em Roma, irmãos, não era uma viagem fácil, ele teria que navegar por muitos dias, né? Ele teria que entrar por um navio ali e em direção a Roma. Na verdade, Paulo, ele queria sair de uma situação não tão quanto confortável, não tão quanto boa, para ir para um lugar melhor. E às vezes, irmãos, a gente, quando almeja algo melhor, e a gente quer buscar uma melhora para a nossa vida, nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente imagina. Porque, eu já falei aqui outras vezes, que se nós olharmos lá para José, ele tinha sonho, ele era chamado pelos seus irmãos de o sonhador. Tanto que quando José estava chegando ali, os seus irmãos, eles viram José de longe e disse, lá vem o sonhador, né? Até parece que José vivia dormindo, né? Porque para a gente sonhar tem que estar dormindo. Porque o sonho de José nem sempre era aquele sonho de estar sentado assim, pensando, meditando, não. Era sonho que quando ele dormia mesmo, ele dormia e ele tinha sonhos. E o sonho de José era o quê? É que ele estava ali colhendo feixes e os seus irmãos junto com ele, e de repente os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dos feixes dele. Ele sonhava que a lua, as estrelas, o sol também se curvavam diante dele e tudo mais. E esse não era sonho ruim. Para José, aquilo, ele não entendia muito bem o que era aquele sonho, o significado dos sonhos, mas para a gente que sonha uma coisa assim, né, os feixes dos irmãos se curvando diante dos feixes dele, é uma coisa até agradável, né? E então, Deus tinha projeto, Deus também sonhava, né, em realizar coisas grandes na vida de José. Só que, em nenhum momento, nos sonhos de José, havia um desprezo dos irmãos. Havia aquele momento em que ele era lançado na cisterna, desprezado pelos irmãos. No sonho de José, não tinha o momento em que ele era vendido como escravo. No sonho de José, não tinha o momento em que ele era caluniado, né, por uma mulher. E no sonho de José, não tinha uma prisão, onde ele estaria ali como uma pessoa cativa. Então, às vezes, as coisas que Deus tem para nós, e mesmo Deus revelando parte desse projeto a nós, nem sempre Ele vai revelar tudo. Porque se Ele for revelar tudo, às vezes a gente desiste. Fala, não, Senhor, pode deixar do jeito que está bom demais, né? Do jeito que está, não mexe não, porque se mexer vai ficar pior. E então, irmãos, nós também somos assim. Quando a gente quer uma casa nova, a gente já sonha com a casa pronta, né? Com aquele carrão na garagem,
com os móveis planejados, né? Mas não tem assim no sonho aquele momento das parcelas, do financiamento, sei lá, da dor de cabeça que muitas vezes a gente passa com o pedreiro, né? A gente achava que ia gastar um tanto, mas de repente gasta muito mais do que a gente imaginou, e misericórdia, as pessoas começam a pensar em desistir no meio da obra, né, irmão Manel? Irmão Manel é pedreiro dos bons. Quem precisar de um pedreiro, ó, eu nem sei se ele tem tempo, porque ele é muito requisitado. Então, se você não quer ter problema com pedreiro, tá aí, irmão Manel. Depois, quando você conseguir aí algum serviço, a oferta, viu, irmão? Então, irmãos, nem sempre as coisas vão ser da maneira que a gente imagina. Mas o fato é que, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se nós olharmos aqui coloca aí para mim, no capítulo 23, versículo 11. Versículo 23, capítulo 23, versículo 11. A palavra do Senhor está dizendo assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que eu faça em Roma. Veja só, Deus falando para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então, queridos, há uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração, e para que nós tenhamos isso, nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Nós não vamos obter isso se nós não tivermos essa intimidade, se nós andarmos distante de Deus. O que é que nós precisamos ter? Nós precisamos ter o conhecimento da promessa de Deus para a nossa vida. Eu sei que na Bíblia existem muitas promessas, né? Ser fiel até a morte te darei a coroa da vida, né? A promessa com relação ao dízimo, lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 8 em diante: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, né? E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, e assim por diante. Então existem promessas de Deus para nós, de uma forma individual, de uma forma coletiva. E aqui, quando eu digo que nós precisamos conhecer a promessa de Deus para nós, de uma forma particular, e para que Ele revele isso, nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui com Paulo. Deus, então, se coloca do lado de Paulo e diz: olha, coragem, porque assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, você também fará o mesmo em Roma. E aí, o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer é que quando eu recebo essa promessa, e eu começo a andar, e as coisas parecem soprar, o vento parece soprar o contrário, mas eu estou firmado na promessa, porque aquele que prometeu, ele é o quê? Fiel para cumprir. Sabe, isso aqui é uma promessa que Deus fez para Paulo. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você, irmãos? Muitos às vezes nem sabem quais são as promessas de Deus para a sua vida. E nós precisamos nos achegar a Ele. Eu sempre cito o versículo de Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes o Senhor lhes dará a conhecer o segredo do seu coração. Eu digo sempre, olha, a gente não conta segredo para quem a gente não conhece direito.
para quem a gente não confia. A gente só conta segredo para quem a gente confia, para pessoas que são íntimas. E assim é com Deus. Deus não é diferente. Deus, a palavra do Senhor está dizendo, o salmista ele declara, olha, que a intimidade do Senhor, aquilo que está lá no íntimo do Senhor, do coração dele, é para aqueles que o temem, né? É para aqueles que o reconhecem como Senhor, como Deus da sua vida, que sabe que verdadeiramente Ele é Deus e que não há outro além dEle. Então a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses o Senhor lhes dará a conhecer os segredos do seu coração, ou conhecer a sua aliança. Sabe, é quando eu tenho intimidade, Deus chega para mim e diz, olha, eu quero contar um segredo para você. Aí você, curioso que é, você diz assim, conta, Senhor, conta logo, né? E aí Deus fala, olha, tu vai passar por uma luta que você nem imagina. Fala, não, Senhor, é melhor ter ficado calado, né? Agora eu até me desanimei. Então, mas às vezes o segredo que Deus tem para nós, mas Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Para cada um de nós, Ele vai revelando conforme a nossa condição, né? Porque a Bíblia diz que Ele não dá provação além daquilo que nós possamos suportar. Mas eu falei aqui uma brincadeira, mas Deus, Ele revela coisas boas. Mas no caso de Paulo aqui, ele está dizendo, olha, coragem, porque assim como você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, você vai também dar a meu respeito, testemunho em Roma. Por que Deus falou isso para Paulo? Porque na verdade, irmãos, Paulo ele tinha um ministério. E nem sempre o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado fácil. Vai haver oposição, vai haver situações em que o adversário ele vai se levantar contra nós para fazer a gente desistir. E então aqui é onde nós vemos que Paulo, antes de entrar naquele navio, ele falou com aquele povo, olha, é melhor a gente esperar um pouco, Mas na verdade eles entraram no navio e começaram a navegar, e uma grande tempestade veio sobre aquele mar. E a coisa ficou difícil, irmãos. E quem é que diz que tempestade não acontece na vida de crente? Irmãos, muitas vezes nós vemos que pessoas dizendo que crente, se passar por uma luta, é porque está em pecado. Crente, se adoecer, é porque está em pecado. Olha, se nós lermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o povo de Deus sempre andou em provação, sempre andou em luta, sempre o Senhor estava dizendo para o seu povo o seguinte, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Isso por quê? Porque eles estavam diante de uma iminente guerra, de uma luta, de uma batalha. O povo no deserto, andando ali, dependendo totalmente de Deus, dependendo do maná que todo dia Ele mandava, dependendo da água que jorrava da rocha, mas Deus não deixava faltar. Não havia fartura, não havia abundância, porque deserto é um lugar onde a gente não compra, onde a gente não vende. Você não pode vender uma casa lá, pega o Joel para vender uma casa lá no deserto do Saara. Quem é que vai comprar uma casa no deserto do Saara, irmão? Só se for aqueles beduínos para lá, Mas nem casa tem, é umas tendas. Então, mas a palavra do Senhor diz que o povo, eu não vou falar o versículo aqui, mas se não me engano, é Deuteronômio capítulo 8 ou capítulo 7. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor levou o seu povo ao deserto para provar o coração deles. É 8? Está vendo que eu não estou tão ruim de memória não, é o 8, mas não precisa pôr não. Então, para provar o coração,
para ver se verdadeiramente eles eram pessoas fiéis, eram dignas das promessas. E ali, durante todo o tempo em que eles andaram no deserto, as sandálias não se desgastaram dos pés, as roupas não envelheceram, né? Deus supriu tudo, irmãos. Deus deu o que era necessário. E a Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Talvez Deus ele não irá te dar abundância hoje, mas Ele está suprindo a sua necessidade, porque Ele é fiel, Ele te ama. Você está num processo, sabe? E continue firme, porque se você conhece a promessa, e você sabe quem prometeu, e sabe que Ele é fiel para cumprir, pode vir o que vier, mas a promessa vai se cumprir na sua vida, sabe? Ela vai se cumprir. E Deus falou para Paulo, olha, pode ficar tranquilo, tenha coragem, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. E então ele pediu, talvez na hora ali, ele nem passou pela cabeça, nem lembrou do que Deus havia falado, mas houve toda uma situação, irmãos. Veja como que Deus trabalha. Deus ele não é gente, né? Fala por irmão que está ao seu lado, Deus não é gente não, irmão. Então, Deus ele faz as circunstâncias, Ele faz a situação, Ele arma tudo para que tudo venha convergir no cumprimento da promessa dEle na nossa vida. E às vezes a gente não entende, sabe, não entende. Mas Deus ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida. Eu olho lá para Jó, no capítulo 1, verso 1, que havia na cidade de Ur dos Caldeus um homem, né, temente a Deus, íntegro, reto, e que se desviava do mal. Olha, o próprio Deus falando isso acerca de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que Deus permitiu o próprio Satanás, o próprio diabo vir tentar, né, Jó, com todas aquelas situações que ele passou. E aí a gente pensa, poxa vida, o homem, o próprio Deus está falando que o homem é tudo isso. O que mais que Deus quer provar acerca desse homem? Então Deus permite, permite que Jó, ele se torne uma ferida ambulante, sabe, uma ferida aberta. Ali ele se raspava com cacos de telha, sentado num monte de cinza. E para completar, os amigos, né, do Jó, não vai lá para consolar o homem, não. Não vai lá para botar a mão na cabeça dele, Senhor, cura esse homem. Não, mas eles vão lá para dizer, olha, tu fez alguma coisa errada. Tu deve ter adulterado, tu deve ter roubado alguma coisa, você fez alguma coisa para estar nessa condição, porque não tem como você estar desse jeito, Deus permitir que Deus permitir você chegar a esse ponto. E aí, por 16 vezes, Jó diz, por que, Senhor? Por quê? E aí, em algum momento, Deus diz, Jó, aonde você estava quando eu cerquei as águas do oceano para que não invadisse a terra? Aonde você estava quando eu criei o céu, criei a terra e assim por diante? Deus estava dizendo para ele, Jó, eu estou te vendo. Jó, eu sou Deus.
Antes de você nascer, eu já era. E eu sei que Jó, mesmo fazendo essas perguntas, houve um momento em que ele diz, acredito eu que no capítulo 25, versículo 19, 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Sabe, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, mas ele sabia que em determinado momento Deus haveria de se levantar em seu favor. É difícil, irmãos, você chegar no ponto, a pessoa chegar no ponto em que ele estava, e aí ele dizer, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, ele estava dizendo, ele vai se levantar em meu favor. Ele vai se levantar e a resposta vai vir. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo a situação, o momento, o porquê, mas eu sei que em determinado momento o meu Redentor, ele vai se levantar e eu vou entender todas as coisas. É por isso que lá em João capítulo 13, versículo 7, Jesus diz para Pedro, Pedro, o que eu faço agora, você não sabe, mas vai saber depois. Sabe, a gente não entende, no momento a gente não entende. E aí, lá no capítulo 42 de Jó, eu comecei falando de Paulo, já estou para Jó, né? Lá no capítulo 42 de Jó, Jó fala para o Senhor, Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, os projetos, os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, eles não vão ser frustrados. E não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa as lutas que você esteja passando, mas tudo isso é o quê? É um momento. Que no tempo certo o seu Redentor, ele vai se levantar. E ele vai se manifestar sobre a terra, em seu favor, em meu favor, em nosso favor. E por isso nós podemos dizer, e podemos dizer, que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora de contigo andar. Sabe, Jó era um homem temente, fiel a Deus, que desviava do mal, mas agora lá no final, ele está dizendo, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sabe, irmãos, sempre há mais para conhecer de Deus. Existe mais de Deus para nós. E há pessoas que se limitam em viver uma vida rasa no Senhor. Não, vamos mergulhar nele. Interessante, aquela canção que nós estávamos cantando agora, né? Só tem uma aleluia, né? Isso é tão simples para um rei. Tão simples. O Deus Criador do céu e da terra, o Deus que nos formou, como Davi declara lá no Salmo 139, que de uma forma extraordinária o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Esse Deus extraordinário, esse Deus tão grande, e a gente diz aleluias, uma palavra tão simples para um rei, mas que toca o coração dele. Ele não quer coisas grandiosas, irmãos. Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Uma palavra só toca o coração dele.
E voltando para Paulo, a gente vê Paulo então indo em direção a um lugar que para ele seria um lugar melhor, uma prisão melhor, tanto que se você ler lá no finalzinho de Atos, né, capítulo 28, no final, você vai ver que realmente Paulo ele estava numa casa, preso, mas ele estava numa casa, não era uma prisão assim, prisão domiciliar, né? E ali ele podia receber visitas, ele podia evangelizar, ele podia compartilhar da fé para as pessoas que iam lá. Então ele estava indo em direção a algo melhor para a sua condição, para a sua situação. Mas o diabo conhece muitas vezes os planos de Deus acerca da nossa vida. E ele quer muitas vezes se opor. E nós vemos que em algum momento, porque aqui é o capítulo 27, é um capítulo longo, mas houve um momento em que aquele navio estava sendo balançado, jogado de um lado para o outro, ele já estava encalhado. Os soldados queriam então tirar aqueles botes salva-vidas para poder sair. E Paulo então diz, olha, se eles saírem, todos vão morrer. Então é bom que fique todo mundo aqui. Eu vejo isso, irmãos, como sendo um plano B daquelas pessoas. Olha, o navio está encalhado aqui, não tem mais jeito. Nós vamos morrer de todo jeito, pega esse bote, quem sabe a gente chega lá. Mas, Paulo diz, fique aqui. Porque Deus, Ele falou comigo através de um anjo, que ninguém vai se perder. Ninguém vai morrer. Porque é promessa. Quantas vezes no meio das tempestades, no meio das lutas, no meio das dificuldades, por não entendermos muito bem o que Deus está fazendo e o propósito do Senhor, a gente quer arrumar um plano B para sair daquela circunstância. Irmãos, quando Deus, Ele prova. Não existe plano B para aquilo que Deus está fazendo, porque o que Deus faz é perfeito. Ainda que seja ruim ou bom, se é Deus, então é melhor você ficar quieto no seu canto, não vai arrumar um bote para você sair daí não, fica no navio, irmãos, fica no navio, porque Deus tem propósito. Sabe, o diabo ele só marca gol contra, irmãos, só gol contra, né? Porque, não vou falar não, porque eu ia falar, tem muito flamenguista aqui, não vou falar não. Ainda bem que o Davi saiu daqui, né? Então, o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. De repente, aquele navio se encalha e eles conseguem sair daquele navio e chegar numa ilha. Uma ilha chamada Malta. E ali as pessoas recebem, todo mundo ali do navio. E uma coisa, irmãos, é por isso que é importante você ser uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, cheia da autoridade. Porque aonde você chegar, a circunstância vai mudar. Chegam ali, e aí Paulo é picado por uma cobra, deixa as cobras para lá, vamos passar para frente, né? Ele não morre, e o povo fica assim, mas como que ele não morreu? E tinha o pai de um homem importante lá, que estava com uma infecção intestinal, porque aqui está dizendo que ele tinha uma disenteria e estava queimando de febre. Então, para mim, isso aí é uma infecção intestinal, né? E aí Paulo vai e ora por aquele homem, e o homem fica curado. E as pessoas, sabendo que aquele homem havia sido curado, então
os doentes da ilha, tudo vai para lá e Paulo ora e todo mundo é curado. E eu acredito, irmãos, que não só houve cura, mas houve salvação de muitas pessoas ali naquele lugar. Então, você está entendendo, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, que por causa de uma vida, por causa de algumas pessoas que precisam de cura, que talvez iria morrer, e pessoas que precisavam ser salvas, Deus permite determinadas coisas, porque era só bens materiais, mas as vidas foram preservadas. Eu sempre gosto de pensar que quando Paulo e Silas, eles estavam andando ali, não sei nem o nome da cidade mais, eles estavam andando e uma jovem adivinha andava atrás deles e dizendo: esses homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquilo foi dias e dias, aquela mulher falando isso, que não era mentira, mas falando essa verdade, ela estava tendo mais crédito para ela, porque é como se ela estivesse adivinhando para aquele povo. E aí chegou um momento que Paulo não aguentou mais, porque até os crentes perdem a paciência, tem hora, viu, irmãos? Até os crentes. E até os pastores também, de vez em quando, perdem a paciência. E aí o que acontece? Paulo virou para aquela mulher e repreendeu aquele demônio, porque era um espírito maligno de adivinhação. Aí os senhores daquela moça, que ganhava dinheiro com isso, se revoltou e foi lá e deu parte de Paulo, E aí eles foram presos, foram açoitados, apanharam, ficaram presos lá na cadeia, algemas nos pés, depois de terem sido muito açoitados. Mas nem isso tirou a alegria do coração daqueles homens. Diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Será que a luta que você tem passado tem tirado a alegria do seu coração? Tem feito com que você esqueça das promessas? Será que as lutas que você tem passado têm sido maior do que a certeza, a convicção de que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir? E Paulo e Silas cantavam, adoravam. E diz que, de repente, veio um terremoto, sacudiu aquele lugar, e as portas da prisão se abriram. E o carcereiro ficou desesperado, achando que os presos tinham sumido, fugido. E Paulo, então ele arrancou a espada para se matar. Paulo diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E naquela hora aquele homem teve um discernimento de que aquilo era algo de Deus. Como que podia aquele lugar sacudir, as portas, as grades se abrirem? Então aquele homem disse para Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Sabe, irmãos, não é só crer, mas é crer e fazer a diferença. As pessoas têm que ver em nós a transformação, a mudança. Porque às vezes tem aquela esposa que é uma megera, aceitou Jesus, mas continua megera. Como que o marido vai converter, irmão? Misericórdia, sangue de Jesus, leva ela, Deus. Então, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E diz que naquela hora o homem converteu, e depois o homem levou Paulo e Silas para a casa dele, lavou os vergões,
e ali a família se converteu também. Então, irmãos, às vezes você fica pensando, por que Deus deixou Paulo e Silas ser chicoteado e ir parar naquela prisão? Eu acredito que era o único meio de alcançar o coração daquele carcereiro, irmão. Não tinha outro meio. É por isso que aquilo que ele está fazendo, você não sabe agora, mas vai saber depois. Está doendo? Continua crendo. Fica firme. A luta está arrochando cada vez mais. Continua. Tem um segredo aí, tem um mistério aí nesse negócio, irmãos. O deserto, ele não dura para sempre. O deserto não dura para sempre. E a promessa, ela é maior do que o deserto. Então, continue crendo. Sabe? E depois, o final da história, vocês lêem lá na Bíblia, vocês vão ver e sabe que Paulo, ele conseguiu chegar onde ele tinha que chegar, né? Foi para a prisão, ficou lá naquela casa, onde ele podia ficar mais tranquilo, sem as ameaças de morte dos judeus. Então, queridos, o que você tem passado? Quais são as lutas? Talvez você tenha questionado o Senhor acerca das situações que você tem vivido. Mas Ele manda te dizer que isso é só um momento que você está vivendo. Isso é para, quando você sair daí, dessa situação, você vai sair melhor do que você entrou. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Sabe, porque quando a gente passa pelas lutas e somos fiéis nas lutas, a gente sai aperfeiçoado. Mas a gente precisa entender que, enquanto a gente está passando pelas lutas, Deus, Ele está cuidando, Deus, Ele está suprindo, Deus, Ele está fazendo. Interessante que, enquanto o povo estava no deserto, Deus mandava água, Deus mandava carne, Deus mandava o maná, Deus colocava uma nuvem para cobrir o sol durante o dia, e colocava uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer durante a noite. Mas depois que eles alcançaram a promessa, eles tiveram que cavar o poço, eles tiveram que plantar, eles tiveram que trabalhar. Porque agora já não era mais um deserto, mas agora Deus estava entregando uma terra prometida para eles. E agora eles podiam fazer. Sabe? Porque há muitos crentes que são preguiçosos, que no meio da luta Deus está suprindo, que depois termina a luta, Ele quer que Deus continue fazendo. Só porque o salmista diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É por isso que tem uns crentes que dormem mais do que os outros. Porque ele acha que enquanto ele dorme, Deus está fazendo. Não, irmão. Vamos reprocessar esse negócio aí. Sabe, queridos, Deus te ama tanto. E Ele me ama tanto também. E a palavra diz que nós somos como a menina dos olhos dele. Agora, existem determinadas situações na nossa vida que elas perduram mais do que o necessário, vamos dizer assim. Porque, na verdade, irmãos, a gente só vai, o deserto ele só vai durar enquanto a gente
não aprender a lição que Deus está nos ensinando. Agora tem gente que é cabeça dura, que ele demora em aprender, ele fica, às vezes, questionando, será que é isso? Será que é por aqui? Não. Esse tempo de deserto, esse tempo de luta, esse tempo de tempestade, é um tempo em que você precisa também ir para os pés dele, para saber o que ele está querendo te ensinar. Como que Paulo saiu daquela tempestade? Ele orou. Ele orou. E ele disse, olha, essa noite um anjo veio ter comigo e disse que ninguém vai se perder. E eu creio nessa mensagem porque foi Deus que o enviou. Talvez, irmãos, o que está faltando para esse deserto que você está passando chegar ao fim, é você arrumar um cantinho lá na sua casa e ir para os pés do Senhor. E Ele vai te mostrar o que Ele está querendo te ensinar. E quando Ele mostrar para você o que Ele está querendo te ensinar, então caça rumo de aprender logo, irmão. Aprenda logo. Porque tudo na vida é um aprendizado. Olha, a rota de ensino aí, arrumou uma professora lá de Belém, de Belém, para ministrar esse curso de professores. Não, a Igreja Batista El Shaddai é uma igreja de celeiro de líderes, de professores, de gente capacitada, mas nós não podemos parar, nós temos que avançar. Então larga de ser preguiçoso, faz o curso. Mas eu não sou nem professor, não é agora, mas vai ser depois. Não é porque não aprendeu, mas depois que aprender vai ser, né? Mas já tem tanta gente para dar curso. Irmãos, todo tanto é pouco. Aprenda, avance. Como disse o Senhor para Paulo, coragem. Porque assim como você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, você também vai dar testemunho acerca de mim lá em Roma. Porque às vezes você está aqui hoje em Jerusalém, pensando, aqui tem muita gente, mas quem sabe Deus te levanta e diz, olha, está na hora de você apertar o passo aí, porque, e aí, você nem se preparou? Prepara, irmãos. E eu não estou falando só com relação ao curso para professor, não. Em tudo. Não pare, não pare. O mundo já está acabando, né? O anticristo, o Papa morreu, agora o que vem agora já vai ser o aliado do anticristo. É tanta coisa que a gente ouve, irmão, mas pelo menos ainda não acabou. Enquanto não acabar, vamos caminhar, né? Enquanto não acabar, vamos aprender. Enquanto não acabar, vamos investir. Eu já falei, não sei se vai dar tempo, mas eu vou aprender inglês ainda. Eu já falo algumas coisas. Se eu for para os Estados Unidos, já não morro de fome mais. Já sei pedir ovo, já sei pedir a conta, né? Want to pay. Sabe? Estou fazendo curso de psicanálise. Pastor, mas o senhor está com a cabeça branca, né? É só a cabeça que está branca, não, mas eu estou igual um menino de 18 anos. Né? Então não podemos parar não, irmãos. Temos que avançar. Porque tem muitos jovens com a mentalidade de 80 anos. E tem muita gente de 80 com a mentalidade de 25. E gente de 25 com a mentalidade de 80. Vamos mudar esse trem aí, né? Amém?
Vamos ficar de pé? Glória a Deus.